Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no programa de hoje traremos o leaderboard oficial do WFP, aquecendo os motores para a segunda turnê do ano. Falaremos também de CrossFit Games com mais um evento divulgado e com o app do Fantasy, para você provar que é expert no assunto games. Falaremos também das atualizações da venda da CrossFit com a minha teoria do caos perfeita. E para fechar, um assunto polêmico, doping na maratona. Recordista mundial é pega no exame antidoping e acende um alerta, porque mais de 300 quenianos foram pegos nos últimos anos no doping. Se você gostou do conteúdo do programa de hoje, me acompanhe até o final desse vídeo. Vamos começar o programa de hoje falando de World Fitness Project, que nessa semana divulgou o leaderboard oficial da segunda classificação online rumo ao segundo evento presencial do ano. E antes da gente falar dos atletas classificados, eu gostaria de trazer uma mudança importante na quantidade de atletas que se classificou para cada categoria. Inicialmente, os 10 primeiros atletas avançavam na categoria Pro e os 20 atletas subsequentes avançariam na categoria Challenge. Mas aí tivemos duas mudanças importantíssimas. A primeira delas é que Fê Sagaf e Colton Murters, eles avançaram direto para a Tour presencial sem precisar fazer a classificação online, porque eles receberam um convite após a sua performance na Tour 1. Então eles foram para a primeira Tour via classificação online, performaram super bem e ganharam um convite para pular direto para o evento presencial, reduzindo assim as vagas de 10 para 9 na categoria Pro. Mas tivemos um segundo ponto, que foi na categoria feminina. Bethany Flores e Emma McQuaid se lesionaram na primeira Tour do ano e elas eram atletas convidadas Pro. Aí sim abriu mais 2 vagas no leaderboard feminino, computando no total. 9 homens passaram para a categoria Pro, do 9 ao 29 passaram para a categoria Challenge e na categoria feminina 11 atletas avançaram para a categoria Pro e mais 20 atletas, somando 31 no leaderboard, avançaram para a categoria Challenge. E aqui ao lado temos os 9 atletas classificados na categoria masculina na divisão Pro do WFP. Nick Matthews e Tudor Magda travaram uma batalha incessante e apenas um ponto separou os atletas. Nick Matthews ficou na primeira colocação e Tudor Magda na segunda. Já o espanhol Anil Ekai ficou na terceira colocação. E na categoria masculina nós tivemos 3 brasileiros tentando uma vaga. Luiz Henrique Alves Moreira, o nosso atleta games, ficou na 41ª. Já Matheus Ferro ficou na 44ª e André Regadas ficou na 68ª colocação do leaderboard oficial. E aqui ao lado temos as 11 atletas classificados para a divisão Pro da segunda Tour do WFP. Quem liderou a competição o tempo todo e venceu com facilidade foi James Simons. Na segunda colocação ficou Anita Green e na terceira colocação Oda Luderkvan. As duas atletas, a segunda e a terceira colocada, empataram no número de pontos. Nessa categoria nós não tivemos nenhuma atleta do Brasil no leaderboard. E aqui ao lado temos os demais atletas classificados na categoria Challenge. E antes da gente encerrar o assunto WFP, na semana passada eu divulguei um vídeo falando da flopada que foi essa classificação online, que despencou o número de inscritos. Eu vou colocar esse vídeo na descrição caso vocês tenham curiosidade de saber. E agora vamos falar de CrossFit Games, porque nessa semana foram divulgados mais 2 eventos da edição desse ano. Então nós já sabemos de 3 provas que vão acontecer nessa edição. A primeira delas é a prova da corrida com remo. A segunda, que foi divulgada essa semana, é a prova do Double Under Crossover, Wall Walk e Dumbbell pesado. São 100 libras para os homens e 70 para as mulheres. E a CrossFit também já divulgou o evento 4. Que é corrida, deadlift e handstand walk. Então a gente não sabe o evento 3. Mas esse evento 4 foi divulgado na programação para o sábado de manhã. Então devemos ter 3 eventos na sexta-feira. Eu gostaria de parabenizar o trabalho da mídia do CrossFit. Além daqueles documentários incríveis que eles estão fazendo dos atletas, mostrando a preparação e contando a história do atleta para fazer uma conexão entre o atleta e a comunidade, eles fizeram um documentário incrível mostrando como Dave Castro programou o evento 2. Colocou um atleta para fazer e tudo o que ele estava pensando. E se você gosta de programação do CrossFit, eu vou deixar esse episódio aqui na descrição
desse vídeo porque é incrível para vocês verem como a mente do maior programador da história da CrossFit funciona. E agora eu gostaria de trazer outra iniciativa da CrossFit que eu achei muito legal. Ela fez uma parceria com a app Hit One e criaram uma Liga Fantasy, onde as pessoas se inscrevem de maneira gratuita e selecionam os 10 atletas preferidos dela em ordem do primeiro ao 10º para compor o seu time no CrossFit Games. E eu achei bem bacana porque cada atleta vai pontuar em cada prova, tem uma configuração bem legal, é bem fácil de aprender. E eu gostaria de convidar a vocês que se inscrevam, eu já me inscrevi, já selecionei os meus 10 atletas e assim que forem saindo as provas, você pode selecionar o top 3 por prova. Então vamos mostrar para os americanos que nós brasileiros dominamos os palpites de quem vence cada prova e de quem vence o CrossFit Games no final. E a minha ideia é que no ano que vem a gente crie uma liga só de seguidores do Odd News dentro do Hit One. Então esse ano usem como um aprendizado para vocês mexerem no aplicativo, nas configurações básicas, que é bem fácil. E o ano que vem eu vou criar uma liga fechada só com seguidores do canal, onde eu vou conseguir brinde para premiar os melhores palpiteiros aqui do Odd News. E agora vamos ao terceiro bloco do programa de hoje, onde vamos falar da suposta venda da CrossFit. Lembrando, todo o processo de venda está sob sigilo, então tudo o que vamos falar agora é meramente especulação. Vamos fazer uma breve recapitulação de tudo o que falamos em programas anteriores sobre a possível venda da CrossFit. Bom, em resumo, o que se sabe nos bastidores da mídia é que possivelmente um grupo chamado B Sports já negociou com a CrossFit, já está certa essa venda. Muitas pessoas disseram que seria anunciado logo após o Last Chance Qualify e antes do CrossFit Games. No programa anterior eu trouxe para vocês que eu achava que essa negociação só vai sair após o CrossFit Games, porque seria um risco muito grande para uma marca nova comprar a empresa e não ter domínio sobre esse CrossFit Games em questão, porque estava muito perto. E o que acendeu toda essa discussão nas últimas semanas? Bom, o primeiro ponto é, Dave Castro viajou 2 vezes para Nova York na mesma semana. Na primeira vez que ele disse que foi resolver alguns assuntos da comunidade e depois só retornaria para Nova York para os Games. Porém, 2 dias depois ele retornou à cidade. E isso gerou bastante murmurinho na comunidade sobre o que ele foi fazer em Nova York. Será que ele foi no escritório da B Sports? Logo em seguida, Dave Castro fez 2 posts no seu Instagram repostando uma página até então desconhecida, a MoveMax. E várias pessoas entraram nessa página para tentar pesquisar o que era, porque Dave Castro estava dando muita moral para uma página bem desconhecida. E gerou várias especulações na comunidade. O que seria essa MoveMax? Quem estaria por trás? Será que seria um novo método de treinamento que Dave Castro estava se alienando? Gerou várias questões. Posteriormente a isso, a MoveMax começou a postar no seu Instagram que ia lançar uma pesquisa, que só era para responder a pesquisa quem quisesse ajudar de coração ao crescimento do esporte, e começou a movimentar todo o cenário. Na pesquisa eles colocaram algumas perguntas como se o Hyrox era concorrente da CrossFit, várias coisas nesse sentido, o que aumentou a curiosidade da comunidade sobre quem estava por trás desse perfil. E uma youtuber americana perguntou no perfil da MoveMax quem está por trás dessa página, e a resposta foi surpreendente. A resposta foi o Malik. Sim, ele, o dono da B Sports, é quem estava por trás da MoveMax, fazendo todas aquelas perguntas para a comunidade para tentar melhorar o esporte, segundo o primeiro post da MoveMax. Outro ponto importantíssimo é que há poucos dias atrás, o Malik postou vários histories seguidos falando da comunidade e dando algumas dicas. Ele primeiro, num primeiro post que eu vou colocar aqui ao lado, ele falou o que significa o norte na vida dele, que é a família, que é o espírito dele. Lembrando, ele tem uma marca chamada North Spirit. Aí ele colocou quem que são as inspirações dele no CrossFit. Aí ele citou Stefan Osanga, Daniel Schaefer e Dave Castro como principais mentores dele no CrossFit. E também falou que o exemplo de ser humano que ele gosta, quem vocês acham que é? Sim, ele, Rich Froning, a lenda. Ele disse que ele é um homem de fé, com integridade e paixão. Então ele fechou todo aquele cerco que a gente estava falando que estava ligado com essa venda da CrossFit. E em seguida, Greg Glassman, o fundador da CrossFit, foi no Seven Podcast, no seu programa semanal ali com o pessoal do Seven, e ele foi questionado por um telespectador: você conhece o Malik? E ele respondeu que não conhecia, mas que ele tinha um amigo em comum, o Daniel. E ele falou que o Daniel compactuava do mesmo princípios e valores de Greg Glassman e disse que o Malik era uma boa pessoa que ele poderia confiar. Então, ele já tem o aval de Greg Glassman.
São várias informações jogadas ao vento, várias suposições, várias diz-que-me-diz-que. Então eu vou criar a minha teoria do caos perfeito para tentar nortear como eu estou pensando. E vejam aí se para vocês isso faz sentido. Para mim, Dave Castro viajou para Nova York a primeira vez para cumprir agendas da CrossFit. Posteriormente a isso, ele foi chamado pela BE Sports, na figura do Malik, para comparecer numa reunião. Isso que deve ter feito ele voltar em menos de 3 dias para um lugar que ele não iria de novo. E se ele soubesse que ele ia fazer uma reunião, talvez ele tivesse antecipado e feito tudo numa viagem só. Então por isso que eu acho que foi meio às pressas. Depois da reunião com o Dave Castro, o Malik criou um perfil MoveMax, que ele não poderia ter feito uma pesquisa no perfil particular dele, ele precisava criar uma empresa por trás para que as pessoas dessem palpite sem saber quem era o dono, tanto que ele só disse que ele era o dono da página depois que a pesquisa foi concluída. Posteriormente a isso, ele fez aqueles posts agradecendo a várias pessoas que fizeram parte da vida dele, dizendo que ele é grato pelo CrossFit, falando que Dave Castro é uma inspiração, o Rich Froning é um exemplo. Ele encheu a bola de todos os pilares. E para fechar esse caos perfeito, Malik, na figura da empresa dele, Hustle Up, que é uma das empresas da BE Sports, é a patrocinadora da CrossFit no stand, que une a CrossFit com as boxes afiliadas. Então ele tá fechando todo o círculo. Ele tem Dave Castro do lado dele, ele tem Rich Froning, que é um pilar da comunidade, e ele tem os donos das academias junto com eles. Para mim, Malik e a BE Sports já compraram a CrossFit, eles estão esperando acabar o CrossFit Games para fazer o anúncio oficial, e eu tô muito ansioso com toda essa negociação, porque eu acho que ele tá indo pelo caminho certo. Ele tá ganhando a afiliada, tá ganhando os praticantes, os atletas, e tá ganhando a comunidade. Então eu tô muito ansioso para ver toda essa mudança na CrossFit. E agora vamos ao último bloco do programa de hoje e vamos falar de um caso de doping importante, não é no CrossFit, é em outro esporte, é na maratona, no atletismo. Porque a queniana Ruth, eu não vou falar o sobrenome dela porque com certeza eu vou errar, mas eu vou colocar aqui embaixo, que foi a primeira mulher a fechar uma maratona sub 2 horas e 10 minutos, foi pega no exame antidoping. Encontraram um diurético no sangue dela, então eu vou colocar o nome completo dele também aqui embaixo, e isso acendeu uma discussão da comunidade. Primeira informação, ela não foi pega logo após bater o recorde. Na verdade, foram 5 meses depois que ela bateu o recorde que foi feita a coleta. Então a gente não sabe qual vai ser a punição, mas provavelmente o recorde da atleta seja mantido. E quando eu estava fazendo a pesquisa sobre a maratona, o uso de substâncias proibidas, um dado me chamou a atenção. Vários atletas são pegos no doping nesse esporte. E de 2015 até 2025, do Quênia, mais de 300 atletas caíram assim como a Ruth. Então isso me chamou muito a atenção. Por que Quênia cai tanto no antidoping? E para essa pergunta existem 2 respostas na comunidade. A primeira delas é que a Quênia é injustiçada porque eles tiveram alguns casos de doping em 2015. Aí a Federação Queniana fez um acordo com a agência antidoping para que os atletas fossem mais testados, para tentar limpar o esporte, então tivesse até uma punição maior. E é por isso que eles caem mais no doping, porque eles fazem mais exames que os outros. Essa é uma vertente. A outra vertente diz que Quênia cai muito no doping porque eles usam muita substância e eles só são a potência que eles são no atletismo porque eles a vida inteira usaram drogas. Então já foi até questionado no meio do atletismo se Quênia não pode receber uma punição geral, tipo banimento geral do país por conta do excesso de atletas caindo por substâncias proibidas. E eu gostaria da opinião de vocês. Vocês acham que o Quênia, eles têm um programa de uso de substâncias proibidas incentivadas pelo governo para tentar bater recorde? Ou eles são injustiçados pela comunidade porque eles são muito cobrados, testados várias vezes por ano e por isso que eles caem no exame antidoping? Quero saber a opinião de vocês. Se vocês quiserem que eu dê minha opinião sobre toda essa situação, coloquem nos comentários que no próximo programa eu falarei também. Antes de fechar o programa de hoje, eu gostaria de dizer para vocês que a rifa do meu time rumo ao TCB, a grande final, ainda está valendo. Custa apenas R$15 e quem puder ajudar o meu time a cobrir esses custos para viajar para o Guarujá, eu agradeço demais. Se você chegou até o final desse programa, vai meu super agradecimento. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e ativar o sininho para não perder nada do meu, do seu, do nosso WOD News.